primeiro aspecto que chama a atenção quando se observa a paisagem urbana é o choque dos contrastes, das diferenças. Contrastes que vão desde o tipo de utilização que se faz da cidade à diferença entre as mesmas utilizações, isto é, a diversidade dos solos e dentro de cada uso. Tais diferenciações baseiam-se no fato de que, em função da divisão social do trabalho, a cidade é, antes de mais nada, uma concentração de pessoas, exercendo uma série de atividades concorrentes ou complementares, o que enreda uma disputa entre usos. Por outro lado, a produção do espaço urbano fundamenta-se num processo desigual, logo o espaço deverá necessariamente refletir contradições. Ana Fani, 2007, página 81, 82. Segundo dados fornecidos pela professora Maria Jaqueline Feitosa Carvalho, da Universidade Estadual da Paraíba, por meio do artigo Discursos de Revitalização, o projeto Campina Decor, Campina Grande é a segunda maior cidade do estado paraibano, com 383.764 habitantes, mediante o IBGE 2010, está localizada no agreste da Borborema e exerce uma influência geoeconômica em limites que transpõe fronteiras estaduais, tornando-se uma das mais importantes referências de centro submetropolitano da rede urbana nordestina, dado também fornecido pelo IBGE 2000. Ao lado de Caruaru, Pernambuco, e Feira de Santana, Bahia, a partir da década de 90, passa a se destacar pela orientação do poder público, PMCG, Prefeitura Municipal de Campina Grande, em reforçar a garantia de um retorno ao centro principal da cidade, fixada como critério de definição e permanência das sociabilidades locais. O presente trabalho foi construído em meio à disciplina da professora Marlene Macário, fazendo um estudo da cidade de Campina Grande, procurando estabelecer suas principais relações de comércio, mobilidade urbana, prestação de serviço entre centros e periferias da presente cidade, onde buscou-se, por meio de algumas ruas, analisar o comércio local e a sua organização por meio dos circuitos da economia, analisando também a mobilidade urbana do centro e da periferia da cidade, como as pessoas fazem para trafegar durante os turnos manhã, tarde e noite, procurando sempre as melhores horas de estarem em atividades ligadas ao centro da cidade, analisando também a segregação socioespacial por meio dos complexos Aloysio Campo e outros complexos residenciais, tanto de moradias quanto locais estrategicamente construídos para atender às limitações populacionais. O trabalho, ele busca compreender melhor essa organização e, por meio destes temas acima citados, fazer uma análise de como a população ela se está organizada geograficamente. O mapa exposto faz menção ao mapa dos bairros de localização de Campina Grande, contendo a divisão entre Zona Oeste, Zona Leste, Zona Norte e Zona Sul. O centro da cidade é onde nascem as atividades voltadas para o comércio, contendo praças e pontos até mesmo para diversão e passeios turísticos. A Zona Norte ela é composta pelo Alto Branco, Araxá, Bairro das Nações, Conceição, Cuités, Jardim Continental, Jardim Tavares, Jeremias, Genipapo, dividido Campina Grande, Lagoa Seca e Puxinanã, Laurites, Louzeiro, Monte Santo, Novo Bodocongó, Palmeira e Vale dos Poetas. A região norte ela possui como característica principal um relevo mais acidentado, contendo altos e baixos constantes em meio a ladeiras. A Zona Leste ela é composta por 14 bairros, incluindo o distrito de Santa Terezinha, onde nós vamos ter Belo Monte, Castelo Branco, Glória, Jardim Europa, Jardim América, Jardim Atalaia, Jardim Menezes, José Pinheiro, Mirante, Monte Castelo, Nova Brasília, Santa Terezinha, Santo Antônio, Vila Cabral. Enquanto isso, a região sul ela possui
o maior número de bairros, contendo no total 26, detendo do Acácio Figueiredo, bairro das Cidades, Catolé, Catolé de Zé Ferreira, Conjunto Cinza, Conjunto Ronaldo Cunha Lima, Colinas do Sul, Cruzeiro, Distrito Industrial, Distrito dos Mecânicos, Estação Velha, Itararé, Jardim Borborema, Jardim Paulistano, Jardim Vitória, Liberdade, Ligeiro, que faz a divisão entre Queimadas e Campina Grande, Novo Cruzeiro, Novo Horizonte, Palmeira Imperial, Portal Sudoeste, Presidente Médici, 40, Ressurreição 1 e 2, Rocha Cavalcante, Rosa Cruz, Sandra Cavalcante, São José, Serra da Borborema, Tambor, Três Irmãs e Velantes, onde contém também a Zona Oeste, que é tida como um bairro universitário por conter a UFCG e a UAPB, as duas principais e maiores universidades da cidade, Bela Vista, Bodocongó, Centenário, Malvinas, Mutirão, Novo Bodocongó, Pedregal, Prata, Jardim 40, Ramadinho 1 e 2, Santa Cruz, Santa Rosa, Serrotão, Sítio Lucas 1 e 2, Sítio Estreito 1, 2 e 3, são os bairros que compõem propriamente esta zona. Os bairros contêm atividades específicas, onde destacamos a Prata, com a prestação de serviço voltado para serviços de saúde. No entanto, todos esses bairros eles contêm atividades, mas essas atividades também resultam na necessidade da área central da cidade, não só para difundir o comércio, mas também para a própria organização individual de cada bairro. Bem, pessoal, a questão do centro de Campina Grande, ele tem características muito interessantes, próprias da cidade, do porte da cidade quanto cidade média. Você vê, uma das principais características do centro é que ele ainda mantém uma força muito grande em relação à cidade. Historicamente, as cidades, na medida que elas vão crescendo, elas vão se expandindo, a área central ela vai se modificando, vai se deslocando. As atividades que antes eram concentradas ali, elas vão se deslocando para outros bairros, outras áreas, e há um processo de descentralização. Isso já ocorre em Campina Grande, vem ocorrendo já em torno de uns 20 anos, quando as atividades que antes eram todas localizadas no centro, como o setor jurídico, como as clínicas, como o comércio de alto status, se localizavam somente ali. Esse comércio já se deslocava para outros bairros, como a Prata, a Liberdade, Estação Velha, o Catolé. Isso já começa a ocorrer em Campina Grande, mas Campina Grande não mantém uma forte concentração dessas atividades. Na disputa com essas outras áreas, esses espaços, você tem, por exemplo, um comércio de alto status que vai se localizar no shopping de Campina Grande, mas muitas lojas, elas de alto status também se mantêm no centro, porque a tendência do centro é ele se popularizar, ele vai se tornando área de comércio popular. Isso é muito forte no centro de Campina Grande, mas ele não mantém essas outras características. Campina Grande ela forma um CBD, que é um sigla em inglês que designa Central Business District, que seria o Distrito Central de Negócios, que vai ser a área central onde ela vai congregar as principais atividades, inclusive atividades administrativas de gestão. Embora Campina já esteja isso uma característica do porte de uma cidade média, que ela vai manter ainda essa força, embora já haja deslocamento dessas atividades para outras áreas. O setor administrativo já começa a se deslocar, a sair do centro. Aquela área que vai estar contornando o açude, próximo ao açude, é uma área de residencial extremamente valorizada, das mais valorizadas da cidade. Ela está entre as 3 áreas mais caras da cidade. Isso é uma característica que a gente não encontra nos centros urbanos das grandes cidades brasileiras e das médias cidades brasileiras. Isso uma Campina mantém.
Esse processo de descentralização já existe, que a gente vê como na questão do shopping. O shopping ele caracteriza esse processo de descentralização, que essas atividades elas vão migrando, aí você vai ter a formação de subcentralidades, como o Catolé, como a Prata, como as Malvinas também é uma subcentralidade. A Prata, ela também é uma subcentralidade, ela é uma réplica do centro, no que diz respeito à concentração de atividades existentes naquele bairro, e ao mesmo tempo ela também é uma área especializada, que vai congregar ali clínicas, até hospitais, clínicas especializadas, laboratórios naquela área ali. Agora é interessante observar que o centro ainda mantém a quantidade de clínicas e hospitais. Você tem ali a CLIPS, que ela está na área central, onde você vai ter vários laboratórios que tanto mantém o nível padrão de status, mas também já se direciona para o que é normal acontecer nos centros, que eles vão se popularizando, eles vão se tornando áreas de comércio e serviços mais popularizados. Você tem aí, por exemplo, supermercados na área central, próximo à feira, grandes supermercados, mas você vê que as grandes redes elas não têm mais como se localizar ali no centro. Aqui a Macia tinha essa função do shopping. As pessoas vinham para a cidade da Macia nos finais de semana para visitar as lojas. Elas ficavam as vitrines todas expostas e as pessoas vinham. Hoje, esse espaço urbano é substituído pelo shopping, né? Não é um espaço público, é um espaço privado, faz esse papel do centro da cidade. Os carros vão para o bairro de Catolé, que na época era uma periferia. Mas o que a gente vai ver? O quanto esse espaço da rodoviária aqui, ele vai se tornar dinâmico. Dinâmico exatamente com essa atividade do circuito inferior. Então, ao circuito inferior, se dá uma dinâmica imensa para esse espaço, que apesar de ter sido abandonado pelos poderes públicos, continua sendo um espaço de forte comércio, porque quando está no área central, é para cá que vem um automóvel, tipos alternativos, que serve a toda a região servida por migrante. Então, é um espaço que continua muito dinâmico. Eu sou historiador de formação pela Universidade Estadual da Paraíba e, assim, por morar numa cidade do interior, a 85 quilômetros de Campina Grande, eu venho a Campina constantemente para ter acesso a bancos, que nós não temos mais, e acesso ao comércio também, porque coisas que nós não encontramos lá, nós encontramos aqui na cidade de Campina Grande com um valor muito abaixo. E assim, a forma de locomoção que a gente tem aqui no centro de Campina é ônibus, a mototáxi e o Uber também, né? São as formas de locomoção que a gente tem aqui. Encontrando algumas dificuldades sempre, a insegurança constante, mas assim, Campina Grande acaba sendo o lugar de encontro de todas as cidades do interior da Paraíba, né? Principalmente da nossa região de Mataú paraibana.
estamos no Shopping Parcagem, no bairro do Catolé, uma área periférica de Campina Grande, onde nós vamos destacar algumas lojas especializadas na prestação de serviço, onde nós também vamos encontrar no centro da cidade, como por exemplo a Marisa, a C&A, a Dami, a Gato Sapato, o Hiper no Preço, que também está presente nessa localidade, a Cacau Show, entre outras empresas, certo? Onde nós vamos destacar especialmente a Riachuelo, por ser uma loja que não se encontra no centro da cidade. A função do shopping nesses contextos são locais onde as pessoas preferem se locomover para não enfrentar filas, tão poucos congestionamentos no centro da cidade. Por ser em áreas de shopping, diríamos assim que as pessoas ficam mais restritas com relação a engarrafamentos e com própria relação com assaltos ou atividades voltadas à perca de seus bens materiais. Então, as atividades no shopping se tornam cada vez mais benéficas por essas questões, acessibilidade e principalmente segurança, onde o cliente pensa no conforto e no bem-estar. Shopping por causa da facilidade de estacionamento, por causa da segurança, por causa do conforto, as lojas que são mais acessíveis e eu me sinto mais segura e mais tranquila aqui no shopping. Às vezes eu venho trazer criança, eu trazer meus amigos para fazer compras. E no shopping com estacionamento sempre facilita em caso de roubo, assim, carro. Aí eu escolho melhor o shopping, que sempre tem mais segurança. É isso. A gente vai ter a chamada década perdida para o Brasil, que isso ocorre também a nível de Campina Grande, fechamento de indústrias, e há uma invasão das ruas centrais pela atividade informal, os camelôs. Né? Anos 80, toda essa área central ela vai ser coberta de calçadões, que era para facilitar, não os automóveis não entrarem e haver uma mobilidade das pessoas nesse espaço. Né? Só que o que vai acontecer? Os camelôs começam a ocupar as calçadas. Em 2000, há uma reigienização desse centro, com a valorização do Art Deco, e esses camelôs vão para as arcas, né? Então, Catedral e para o shopping de São Luís. Na verdade, o que a gente vai ter aqui na Rua João Pessoa é esse pessoal que não foi todo atendido por essa relocalização. Como aqui não, o projeto Art Deco não vai atender a Rua João Pessoa, então parte dos camelôs, na verdade não são camelôs, é o que eu prefiro chamar do circuito inferior, vai se localizar aqui. Uma característica é que nesse circuito inferior ele é coeso aqui no centro da cidade. Há uma coesão das atividades do circuito superior, mas também dos circuitos inferiores, do circuito inferior. A exemplo, essas barracas, se você for ver, geralmente são produtos que têm uma mesma linha de produção. Né? E é resultado do quê? Dessa questão de não haver emprego para todos. Né? É uma característica dos países subdesenvolvidos, que hoje também chega aos países desenvolvidos, essa questão do empobrecimento da população. Mas aqui se caracteriza por esse conjunto de circuito superior e inferior.
Estou aqui para dizer que o desemprego em Campina Grande está um pouco complicado. Então, eu moro no Alto Branco, ela mora em Lagoa Seca. E se reunimos, fizemos uma parceria para estar vendendo sonho, água, trufa. E queremos vender a toda a população. E nós estamos aqui todos os dias para que nós possamos ter a nossa renda, né? Já que não tem emprego assim, um emprego fixo de carteira assinada. Então esse aqui é o nosso momento, é o nosso meio de vida. Também outra territorialidade que vai se dar à noite, né? Porque como há o abandono, quer dizer, quase todas as lojas são comerciais, à noite há um esvaziamento e tem uma outra atividade que é da prostituição, que se dá tanto na João Pessoa como na João Suaçu. No passado, essa área de prostituição aqui no centro estava muito ligada a Ilhos Cariris. Hoje, muito pouco, porque ela também passou por um processo de transformação. Lojas, ela se revalorizando, então praticamente migrou dessas áreas para essas ruas. Embora existam algumas residências que têm essa função da prostituição, mas menos e muito mais nessa área, dessas duas ruas. Bem, dentro dessa questão dos circuitos inferiores, a gente vai ter a questão do transporte alternativo, que é extremamente importante para atender essa população das cidades circunvizinhas de Campina Grande. Então, algumas cidades, por exemplo, a exemplo de Alagoa Grande, tem mais de 30 transportes alternativos que fazem esse transporte diário, né? Então, você calcula o volume de pessoas que ainda se direcionam para o centro de Campina Grande, ou seja, o centro de Campina Grande não é só o centro da cidade, mas é o centro de toda uma Interlândia que ela tem. Mediante o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Campina Grande, origem número 004/2015, ele visa, de acordo com o artigo 1º dessa Constituição, fica instituído o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Campina Grande, PLANMOB, com o estabelecimento das diretrizes para acompanhamento e monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica com o objetivo de efetivar a política municipal de mobilidade. Artigo 2. O PLANMOB, que trata do artigo 1º da presente lei, tem por finalidade orientar as ações dos municípios de Campina Grande no que se refere aos modos de serviços e infraestrutura viária e de transporte que garantem os deslocamentos de pessoas, cargas em seus territórios com vista a atender às necessidades atuais e futuras de mobilidade da população de forma geral.
Artigo 3. O PLANMOV, ele deve guardar compatibilidades com o plano diretor do município, estabelecida pela Lei Complementar número 003, de 9 de outubro de 2006, que com as normas e condições para o parcelamento e ocupação do uso do solo urbano no município, prevista pela Lei Orgânica do município e com as normas de acessibilidade previstas no Decreto Federal número 5.296, de 31 de outubro de 2004, de acordo com o artigo 4 da PLANMOV, que tem como fundamento as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelecida pela Lei de Mobilidade número 12.587/2012, ela cumprirá os seguintes objetivos: 1. Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social. 2. Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais. 3. Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade. 4. Promover o desenvolvimento sustentável com mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades. E 5. Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. Mediante essas informações, o trabalho buscou, por meio do cadeirante, mostrar a questão da acessibilidade no centro da cidade, onde muito se tem a construir e a fazer para se mudar essas questões de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. De acordo com o artigo 5, para os efeitos dessa lei, ficaram estabelecidas as seguintes definições e conceitos. 1. A acessibilidade, ela constitui na facilidade de acesso e uso de ambientes, produtos e serviços por pessoas e deficientes. Primeira diretriz, transporte não motorizado. Segundo, a acessibilidade ambiental, ela está voltada para a possibilidade e condições de alcance, de utilização, com segurança e autonomia, de edificações, espaços mobiliários e equipamentos urbanos. Primeira diretriz, transporte não motorizado. 3. Acessibilidade universal, facilidade disponibilizada pelas pessoas que possibilite a todos autonomia no deslocamento desejado, respeitando a legislação em vigor. 4. O acesso que permita a interligação para veículos e pedestres entre logradouros públicos e propriedades privadas. Primeira diretriz de transporte não motorizado. 4. Alinhamento. A linha divisória entre o lote, prédio ou terreno e o espaço público em vias de logradouros, conformando a testada. 6. Anel viário, via que se caracteriza por circundar a malha urbana, possibilitando o tráfego de veículos de passagem sem adentrar a área central da cidade. 7. Bicicletário, local destinado ao relacionamento de bicicletas com características de longa duração, números de vagas e controle de acesso, podendo ser público ou privado. 8. Bike share, bicicleta de aluguel, sistemas de empréstimos bicicletários em estações distribuídas na malha urbana das cidades, às vezes integrada ao sistema de transporte público coletivo por ônibus, permitindo ao usuário tomar a bicicleta em um polo e entregar em outro polo em um tempo pré-determinado. Elas necessitam de uma rede de estações de atendimento, um centro de controle para sistemas de cobrança e controle de uso de manutenção. 9. Bus Rapid Service, sistema de transporte coletivo urbano que se caracteriza pelas faixas preferenciais de ônibus, pela implementação de um conjunto de medidas que possibilitem a melhoria na qualidade do serviço de transporte público por ônibus, incluindo a racionalização das linhas, o escalonamento de pontos de paradas, fiscalização eletrônica para o controle de acesso de veículos particulares e eficaz de um sistema de informação ao usuário. Bus Rápido Trânsito, que é um sistema de transporte coletivo urbano ou metropolitano por ônibus de média e alta capacidade com alto desempenho de qualidade, onde, de acordo com alguns parágrafos, assegurada pela velocidade operacional em pistas ou faixas exclusivas pelo pagamento antecipado de passagens e serviços eletrônicos. B.
embarque e desembarque em nível de sistemas seguros de informações aos usuários pelos equipamentos tecnológicos nos ônibus, estações e garagens que possibilitam o seu monitoramento em tempo real através de centros de controle operacional, proporcionando regularidade, pontualidade, confiabilidade e segurança. C. Com capacidade para fluxo de 2.000 a 20.000 passageiros por hora, com velocidade de 30 km por hora e custo de 17 a 26 milhões de quilômetros construídos. 11. Caixa de rua, conjunto de faixas normalmente contida entre meios e fins que compõem pistas veiculares do arrumamento, podendo adotar essa nomenclatura. 12. Calçadas com parte do logradouro normalmente segregada em alto nível, diferente destinado ao trânsito de pedestres e à implantação do mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins, compostas de faixas circulares e de serviços. Estas são algumas das informações retiradas do Plano de Mobilidade Urbana, que mostra o quanto a cidade ela possui regras e normas que fazem com que a circulação veicular de pedestres seja de forma organizada. De acordo com alguns dos artigos retirados, nós percebemos que há uma compatibilidade com relação ao município, às leis criadas pelo município. No entanto, na prática, mediante a pesquisa realizada, vimos o quanto é difícil a questão da acessibilidade para pessoas que possuem deficiência, até mesmo para o pedestre circular livremente nas ruas de Campina Grande. Alunos da UEPB, ao realizar nossa pesquisa sobre mobilidade urbana na cidade de Campina Grande, no centro da cidade, nos deparamos com esse tipo de descaso, com pessoas que venham a utilizar essa calçada, com pessoas com deficiência e cadeirantes, que podem sofrer algum tipo de acidente ao passar numa calçada como essa, onde nos deparamos com um buraco entreaberto, onde eu mesmo sofri um pequeno acidente ao tropeçar, né? Imagine as pessoas com deficiência. Aqui no centro da cidade não tem como se locomover na cadeira de rodas, porque a acessibilidade é um lugar que eu posso ir sem a ajuda de ninguém. Você vê que essa rampa é um exemplo. Ela chega ali, tem um buraco, quase todos os lugares aqui tem canteiro, você não consegue passar de uma calçada para outra. Fora que as calçadas são extremamente irregulares. Muito difícil para locomover com a cadeira de rodas. Na verdade é quase impossível.
das questões preocupantes é como o Estado, no nosso caso mais a Prefeitura, porque assim o Estado é no local, a preocupação muito mais da mobilidade é com o automóvel. Né? E o automóvel, avenidas para o automóvel particular. Né? E uma questão preocupante é como há o descaso com a questão do pedestre, né? Sobretudo com as pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Um exemplo é esse, quer dizer, criou-se a faixa do pedestre, mas uma faixa do pedestre para o cadeirante vai dar numa barraca. Como ele vai subir ali? Né? Então, isso é um dos exemplos que você vai ver calçadas desniveladas, né? Calçadas com pisos derrapantes, uma série de questões que está no plano diretor que proíbe e que não há fiscalização, isso no próprio centro. Quando você vai para os bairros, as calçadas deixam de existir. Então, para a questão da mobilidade do pedestre, principalmente das pessoas que têm alguma limitação física, é horrível. Né? Então, há uma maior preocupação muito mais com o carro, o automóvel particular, e não com o pedestre. Como também não há um projeto na questão do transporte coletivo, que é deixado de lado pelas autoridades. Todos os dias eu venho para a Federação das Indústrias de Bicicleta. Eu venho, passo o dia aqui, almoço por aqui mesmo e volto às 5 horas. E respeitar, não respeito de jeito nenhum. A gente, quem tem que ter cuidado é o motoqueiro e o ciclista. Entendeu? E os acessos, assim, as vias, o senhor acha que são bem sinalizadas? Pelos órgãos públicos como a prefeitura, como ciclovias, essas coisas. Você acha que tem muita disponibilidade nas estradas? Tem só ao redor da Cidade Velha, essa faixa aqui, ó. Aí só funciona no final de semana, só mesmo. Aí dia de semana a gente quer procurar o canto da ciclovia, que aí também, ó, Não ocupada por carros. é, entendeu?
É um processo que ele atinge a cidade como um todo. Ele atinge a cidade como um todo. Você tem aqui identificado dois sistemas de segregação urbana, tomando como referência, por exemplo, a moradia. Você vai ter a autossegregação, que ele vai estar presente, sobretudo nos grandes condomínios, hoje, os condomínios verticais e horizontais, é um sistema de autossegregação. As pessoas que têm recursos, eles se autossegregam da pobreza, dos problemas da cidade, eles vão se manter isolados nessas ilhas. E tem a questão da segregação mesmo, forçada daquelas pessoas que não têm outra alternativa de morar, de viver, que são segregados, só que em Campina, a estrutura urbana dela, ela não possibilita a visualização fácil dessa pobreza urbana, mas ela existe. É diferente de uma cidade como o Rio de Janeiro, que a pobreza ela sobe o morro, você não tem como esconder, porque ali está visível. Em Recife você vê as palafitas das favelas subindo também não tem os morros, mas tem aquelas áreas elevadas que são sujeitas inclusive a deslizamento, é muito comum, ou então nos mangues, sobretudo nos mangues, mas em Campina você não tem isso. Mas você tem uma pobreza muito intensa que ela fica restrita, escondida em um sistema de moradia precária, conhecida aqui como os becos. São áreas você vai ter isso no centro da cidade, você vai ter quase todos os bairros, são áreas como não é um cortiço, porque o cortiço já é uma área que é ocupada, uma casa que ela vai ser ocupada para abandonada e ocupada por famílias, para moradia, mas ali são áreas construídas com um sistema de vila, uma vilinha, algumas com melhores condições, mas outras com condições terríveis de moradia, um quarto com banheiros coletivos, lavanderias coletivas, áreas sem ventilação, são moradias insalubres, que você vai encontrar isso muito em Campina Grande, só que você não identifica porque ela não é tão fácil de ser visualizada, porque a entrada é um portão lateral, geralmente da casa da pessoa que constrói isso. Também tem favelas em Campinas que você vai encontrar, mas não naquele nível, naquele porte. Mas essa segregação ocorre da perspectiva da moradia. Você também tem outras formas de segregação econômica, que você identifica nesses grandes empreendimentos, nos shoppings, nas lojas, supermercados, que segrega automaticamente aquelas pessoas que não têm o recurso, o direito em função disso, a ocupar aqueles espaços.
Bem, na questão da violência do medo que se instala em Campina Grande, interferindo sobretudo no uso dos espaços públicos, isso começa a ter um agravamento, principalmente a partir dos anos 90. Até antes dos anos 90, as pessoas ainda usavam os espaços públicos, até porque todas as atividades ainda eram muito centrais. Então, cinemas, bares, boates, davam-se no centro. Havia uma questão também que praticamente as pessoas iam caminhando para o centro, a cidade com uma outra dimensão, as pessoas iam caminhando para o centro. E aqui acontecia essa questão também de lazer, as pessoas utilizavam os espaços públicos, as praças, né? A exemplo daquele de Procópio, que tinha um cinema anexo à praça, as pessoas saíam do cinema e iam para a praça. E as ruas eram cheias. Essa questão da cidade de estarem todas as atividades de lazer no centro da cidade. Então as pessoas iam para o cinema e iam para a praça. E a praça era uma área de lazer, todos utilizavam. A partir dos anos 90, a gente começa a ver um esvaziamento desses espaços públicos. A cidade vai se tornando violenta. E à medida que a cidade vai se tornando violenta, as pessoas também vão se recolhendo no espaço público, que vai se tornando mais perigoso. Então, até os anos, antes dos anos 90, você caminhava pelas ruas da cidade. A partir dos 90 você tem um pouco essa questão da violência que vai se estabelecendo. E hoje, agravando. Então, como isso reflete no espaço urbano? Os muros, as grades, né? Então, há uma relação direta da violência e do medo que se estabelece na cidade com essa configuração espacial que a cidade passa a ter. Muros, grades, cercas elétricas, né? Toda uma parafernália voltada para a segurança. Professora do componente curricular Biogeografia e Hidrogeografia. E como analisar o espaço urbano nesses dois componentes curriculares? Eu busco entender como a expansão urbana prejudica a qualidade, principalmente das bacias hidrográficas. A intervenção da expansão urbana acaba alterando a qualidade dos cursos de água, sobretudo das bacias hidrográficas urbanas. E com relação à biogeografia, como essa expansão urbana vem influenciando para a diminuição das áreas verdes, visto que Campina Grande também é uma cidade que necessita de maiores uma melhor quantidade de áreas verdes no espaço urbano. Para o conforto térmico, para uma melhor qualidade de vida da população, e eu vejo que a expansão urbana, sobretudo a desordenada, vem interferindo muito nesse processo na cidade de Campina Grande. Então, para os meus alunos, quando eu cultuo essas temáticas em sala de aula, eu procuro mostrar como o espaço urbano não planejado vem causando impactos ambientais, sobretudo nas bacias hidrográficas, a disciplina de hidrogeografia, e a diminuição das áreas verdes para a disciplina de biogeografia. Os autores que eu costumo utilizar para explicar essa situação é Sandra Batista, Guerra, Cunha, Coelho e vários outros autores que ajudam o entendimento, a observação e a análise dessas alterações dos espaços verdes, das bacias hidrográficas e ambiente urbano. Junto docente da rede básica de ensino, o trabalho com a geografia da cidade ele é realizado por meio de um estudo do meio, mencionado por meio de um projeto de intervenção implantado na escola, onde o aluno ele vai trabalhar as criticidades e ele vai estudar o espaço urbano no qual ele está inserido, trabalhando questões de violência urbana, segregação socioespacial, os conflitos pela utilização
e o uso dos solos urbanos, proporcionando assim a criticidade. A geografia da cidade, ela permite que o aluno consiga correlacionar os contextos da geografia às próprias categorias geográficas de acordo com a cidade que eles residem, fazendo um estudo assim em uma escala mais global à escala local, conhecendo os principais problemas de ordem ambientais, onde utiliza enquanto metodologia a aula de campo na observação da paisagem. O trabalho com mapas mentais também permite ao aluno um estudo da paisagem urbana da cidade, porque ele vai trabalhar de forma cartográfica alguns problemas, alguns conflitos, redimensionando no papel representando diferentes escalas. A imagem de satélite também é bastante utilizada, onde os meninos têm acesso às ferramentas de Google Earth, mostrando e identificando alguns pontos específicos de suas cidades, principalmente as áreas mais centrais, que são aquelas áreas onde geralmente a gente busca mostrar ao aluno que parte do comércio ele está presente naquela área mais central. Outra atividade também utilizada para se trabalhar a geografia urbana são as construções de cadernos de campo, que são metodologias onde o aluno, ao ir a campo, ele vai extrair, vai construir seu próprio material, que vai servir como recurso para as próximas aulas. O caderno de campo é uma proposta que vem dando certo ao longo desses anos e que o aluno, ele desperta um interesse ao produzir algum material, levando a aula de campo não simplesmente como uma aula que ele vai sair de sala de aula, mas uma aula que ele vai colocar em prática, ele vai colocar no papel tudo aquilo que ele vem aprendendo na prática, desconstruindo e reconstruindo o próprio aprendizado.